A primeira regra: ninguém fica rico sem comprar ações feias, mas lucrativas. Aprendi cedo que o mercado é um matadouro de egos. Todos querem a empresa da moda, a startup que vai triplicar em 6 meses, a tecnologia revolucionária que vai mudar o mundo. Eu também queria, e me ferrei. Perdi dinheiro com essas histórias bonitas que não geravam um centavo de lucro real. Empresas que prometiam um futuro, mas viviam do presente queimando caixa. Foi quando entendi: riqueza não vem de empresas sexy, vem de empresas chatas que ninguém quer olhar. Saneamento básico, energia elétrica, bancos velhos, seguradoras entediantes. Empresas que existem há décadas, que pagam dividendos todo trimestre, que ninguém comenta em happy hour, porque são desinteressantes demais. Comecei a comprar o que todo mundo desprezava. Ações que caíam porque o setor estava fora de moda. Empresas lucrativas negociando abaixo do valor patrimonial porque ninguém tinha paciência de esperar. Enquanto meus colegas compravam empresas de tecnologia com múltiplos absurdos, eu comprava construtoras em crise, bancos em correção, utilities que ninguém lembrava que existiam. Meu critério era brutal. A empresa lucra, paga dividendos consistentes há anos, tá barata, compro. Não me importava se era excitante, não me importava se ia me dar assunto em festa. Eu queria dinheiro entrando na minha conta, não likes no Instagram. Vi empresas feias, me pagando 8%, 10%, 12% ao ano em dividendos, enquanto minhas ações valorizavam lentamente. Vi empresas bonitas dos meus amigos despencando 50%, 70%, virando pó. Eles compravam histórias. Eu comprava fluxo de caixa. A verdade é que ninguém quer ouvir. Empresas chatas e lucrativas constroem patrimônio. Empresas excitantes e deficitárias constroem ilusões. Aprendi a amar o tédio. Aprendi que dividend yield alto em empresa sólida vale mais que qualquer promessa de crescimento exponencial. Comecei a seguir a lógica dos velhos investidores que ninguém conhece, mas que têm fortunas silenciosas. Eles não compram hype, compram valor, não compram potencial, compram resultado, não compram tese, compram lucro. Enquanto todos corriam atrás da próxima Tesla, eu comprava a Semig da vida. Enquanto todos queriam a próxima Amazon, eu acumulava Taesa. Não eram empresas que iam me deixar rico em 2 anos. Eram empresas que iam me pagar para sempre. Meu portfólio virou uma máquina de gerar renda. Empresas feias, baratas, desprezadas, mas que depositavam dinheiro na minha conta religiosamente. Isso é riqueza real. O resto é entretenimento. A segunda regra: viver abaixo do padrão, investir acima da média. Percebi aos 20 anos que todo mundo ao meu redor estava fazendo teatro, fingindo ser rico. Carro financiado, roupa de marca no cartão, viagem parcelada, apartamento alugado, decorado como se fosse próprio. Todo mundo vivendo no limite ou além dele para impressionar pessoas que nem ligavam. Eu escolhi o caminho oposto. Cortei tudo, absolutamente tudo que não era essencial. Morei em lugares pequenos, simples, baratos. Andei de transporte público quando podia ter comprado carro. Usei roupa básica quando podia ter comprado grife, comi em casa quando podia ter ido em restaurante. Cada real economizado era um soldado que eu mandava para a guerra do meu futuro. Não era sobre ser miserável, era sobre ser estratégico. Não era sobre sofrer, era sobre escolher onde colocar meu dinheiro, em aparências que somem ou em ativos que se multiplicam. Cortei academia cara e fiz flexão em casa. Cortei streaming, que eu mal assistia. Cortei saídas, que eram só para não ficar de fora. Cortei presentes caros, que ninguém precisava. Cortei tudo que era consumo por impulso, por status, por pressão social. Meus amigos achavam que eu era louco, achavam que eu era pão duro, achavam que eu estava desperdiçando minha juventude. Eles gastavam todo o salário. Eu investia 50%, 60%, às vezes 70% do que ganhava. Vivia com o mínimo, investia com o máximo. Vi gente ganhando mais que eu e terminando o mês no vermelho. Vi gente com salário dobrado do meu sem ter R$1 investido. Vi gente bem de vida com patrimônio negativo, afogada em dívidas de consumo. Enquanto isso, meu patrimônio crescia, não rápido, não espetacular, mas crescia.
mês após mês, ano após ano. Enquanto eles trocavam de carro, eu acumulava ações. E enquanto eles viajavam para Miami, eu comprava mais dividendos. Enquanto eles postavam foto de restaurante caro, eu recebia renda passiva. Não fiz isso por martírio, fiz por matemática. Cada real gasto em besteira era R$1 a menos trabalhando para mim. Cada compra por impulso era um ativo que eu deixava de ter. Cada momento de ostentação era um passo para longe da liberdade. Aprendi que viver abaixo do padrão não é pobreza. É estratégia, é inteligência, é escolha consciente de trocar status temporário por riqueza permanente. Aprendi que ninguém fica rico gastando. Todo mundo fica rico poupando e investindo. Quando meus amigos finalmente acordaram para isso, já era tarde. Eles tinham 35 anos, patrimônio zero, dívidas acumuladas e precisavam começar do zero. Eu tinha 35 anos e meu patrimônio já rendia mais que muitos salários. Não porque eu fui mais inteligente, porque eu fui mais disciplinado. A terceira regra: pensar em décadas, não em dias. O mercado é um teste psicológico disfarçado de investimento. Todo dia alguém está em pânico, todo dia tem notícia ruim, todo dia tem queda, todo dia tem gente vendendo em desespero. E todo dia tem oportunidade para quem pensa diferente. Aprendi a ignorar o ruído, completamente. Não importa se minha carteira caiu 5% hoje, não importa se caiu 15% esse mês, não importa se caiu 30% esse ano, importa onde ela vai estar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Vi crises, vi pânico, vi recessão, vi guerra, vi pandemia. Vi o mercado despencar 40% em semanas. Vi gente vendendo tudo no fundo, destruída emocionalmente, jurando nunca mais investir. E vi essas mesmas pessoas perdendo a maior alta da história que veio logo depois. Enquanto eles vendiam com medo, eu comprava com ambição. Enquanto eles fugiam, eu avançava. Não porque eu era corajoso, porque eu entendia que volatilidade de curto prazo é irrelevante quando você pensa em décadas. Minha estratégia sempre foi simples: comprar empresas sólidas e esquecer que elas existem. Não olhar preço todo dia. Não entrar em pânico com queda. Não comemorar alta. Apenas acumular, receber dividendos, reinvestir e esperar. Vi amigos comprando e vendendo toda semana, tentando acertar o timing, tentando ganhar dinheiro rápido. Vi todos eles perdendo com taxas, perdendo com imposto, perdendo com decisões emocionais, perdendo com timing errado. Aprendi que timing é impossível. Ninguém acerta o fundo, ninguém acerta o topo. Quem tenta fazer isso vira refém das próprias emoções e sempre perde. O único timing que funciona é: quanto antes começar, melhor. Paciência virou minha maior arma. Enquanto todo mundo queria ficar rico num ano, eu estava construindo riqueza para 30 anos. Enquanto todo mundo buscava o ativo que ia explodir, eu buscava ativos que iam me pagar para sempre. Comecei a ver meu portfólio como uma empresa que eu estava construindo. Empresas levam décadas para crescer. Por que meu patrimônio seria diferente? Parei de esperar milagres e comecei a confiar no tempo. O poder dos juros compostos só funciona com décadas. Reinvestir dividendos só faz sentido no longo prazo. Acumular capital só se transforma em fortuna se você não melar o processo vendendo cedo. Vi meu patrimônio dobrar, triplicar, multiplicar, não porque eu era especial, porque eu não desisti, porque eu não vendi, porque eu continuei comprando mesmo quando parecia burrice, porque eu ignorei o barulho e confiei no processo. A quarta regra: transformar dividendos em máquina de renda vitalícia. Houve um dia específico em que tudo mudou. Foi quando percebi que o dinheiro que caía na minha conta, vindo de dividendos, era maior que meu salário de um mês inteiro. Não foi num mês especial, foi num mês comum. E aquilo não era trabalho, era resultado de anos acumulando ativos. Entendi naquele momento que tinha cruzado uma linha. Não dependia mais só do meu trabalho, não dependia mais só do meu salário. Meu dinheiro estava trabalhando mais que eu. E trabalhando 24 horas por dia,
sem reclamar, sem férias, sem pedir aumento. Cheguei lá porque tratei dividendos como combustível, não como prêmio. Cada centavo que recebia voltava para o mercado. Zero consumo, zero comemoração, zero gasto. Tudo reinvestido, sempre. Vi gente recebendo dividendos e gastando em besteira. Recebendo R$500 e saindo para jantar. Recebendo 2.000 e comprando eletrônico. Recebendo 5.000 e fazendo viagem. Eles transformavam renda em consumo. Eu transformava renda em mais renda. Minha lógica era brutal. Cada dividendo reinvestido era uma nova ação que ia me pagar mais dividendos no próximo mês, que iam gerar mais dividendos no próximo trimestre, que iam gerar mais dividendos no próximo ano. Bola de neve infinita. Comecei a olhar para empresas apenas pelo critério de dividendos. Quanto pagam? Com que frequência? Há quanto tempo pagam sem interromper? O preço está razoável para o yield? Comprava e esquecia. Montar uma carteira de dividendos não é sexy. É chato, é previsível, é repetitivo. Mas funciona. E funciona de forma implacável. Todo mês dinheiro entrando. Todo trimestre dinheiro entrando. Todo ano dinheiro entrando. Parei de trabalhar por dinheiro e comecei a trabalhar por significado, porque o dinheiro já estava resolvido, meus ativos geravam mais do que eu precisava e continuavam crescendo, e continuavam pagando. Vi amigos com salários grandes, mas dependentes deles. Um mês sem trabalho e eles afundavam. Eu podia parar de trabalhar e continuar recebendo. Podia viajar 6 meses e continuar recebendo. Podia fazer o que quisesse porque minha renda não dependia mais do meu tempo. Liberdade financeira não é ter milhões, é ter ativos gerando renda suficiente para cobrir seus custos. E quando você vive abaixo do padrão há anos, esses custos são baixos. E quando os seus dividendos são altos, a conta fecha rápido. Transformei minha vida numa máquina de renda vitalícia. Não preciso vender nada, não preciso realizar lucro, apenas recebo, reinvisto e espero o patrimônio crescer. Isso é capitalismo real. Isso é riqueza real. A quinta regra, a não dita. O verdadeiro segredo não é a bolsa, é a mentalidade. Vou encerrar com a verdade que ninguém quer ouvir. Não importa qual ação você compra, se sua cabeça está errada. Pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se você não tem disciplina mental, vai perder tudo. Vi gente mais inteligente que eu se destruir. Vi gente com MBA, doutorado, QI alto, perdendo tudo. Não porque eram burros, porque eram fracos. Fracos emocionalmente. Incapazes de aguentar o tédio, a espera, a disciplina, a renúncia. O mercado não pune ignorância. Pune impulsividade. Pune ganância. Pune medo. Pune ego. Pune pressa. E recompensa apenas uma coisa: paciência disciplinada. Aprendi que ficar rico não é sobre ser inteligente, é sobre ser resiliente. É sobre acordar todo dia e fazer a mesma coisa chata. Poupar, investir, reinvestir, esperar, sem drama, sem novidade, sem emoção. Vi pessoas entrando em modinha e perdendo tudo. Criptomoedas, day trade, opções, alavancagem, sempre a mesma história. Ganância, pressa, promessa de atalho e sempre o mesmo final. Prejuízo, desespero, desistência. Mantive minha cabeça fria enquanto todo mundo perdia a razão. Não entrei em bolha, não segui manada, não apostei em promessa, não acreditei em atalho. Fiz o básico bem feito por décadas. O segredo não está no mercado, está em você. Você consegue viver abaixo do padrão por 10 anos enquanto seus amigos ostentam? Você consegue ignorar quedas de 30% sem vender? Você consegue reinvestir dividendos sem gastar? Você consegue aguentar o tédio? Se não consegue, não importa qual estratégia você use, vai perder, porque o mercado vai testar você todo dia, todo mês, todo ano. E se sua cabeça não estiver preparada, você quebra. Construir riqueza porque construí mentalidade primeiro. Entendi que disciplina vale mais que inteligência. Entendi que paciência vale mais que timing. Entendi que renúncia vale mais que consumo. Não fiz nada extraordinário. Fiz o óbvio consistentemente. E ninguém faz isso. Todo mundo quer o extraordinário. Todo mundo quer o atalho. Todo mundo quer o segredo mágico. E por isso todo mundo perde.
O verdadeiro segredo é que não existe segredo, existe trabalho, existe disciplina, existe tempo, existe escolha. Escolha entre gastar e investir. Escolha entre curto e longo prazo. Escolha entre status e riqueza. Fiz minhas escolhas. Vivi abaixo do padrão, investi acima da média, ignorei modinha, comprei empresas chatas, esperei décadas, reinvesti tudo. E agora vivo de renda enquanto a maioria ainda vive de salário, não porque sou especial, porque fui implacável com minha própria mediocridade, porque recusei aceitar a narrativa de que riqueza é sorte, porque entendi que riqueza é consequência de decisões pequenas repetidas obsessivamente. Você quer ficar rico? Pare de procurar o ativo perfeito, procure a mentalidade perfeita, construa disciplina, mate seu ego, ignore ruído, foque no básico e espere, o mercado vai recompensar. Sempre recompensa quem aguenta. A sexta regra, aprendi que o mercado pune velocidade e recompensa lentidão. Passei anos observando um padrão que ninguém admite. Quem tenta ficar rico rápido sempre fica pobre devagar. Vi essa regra se confirmar centenas de vezes. Amigos, colegas, conhecidos, todos tentando acelerar o processo, todos quebrando. O problema não era falta de dinheiro, era falta de paciência. Todos queriam transformar 1.000 em 10.000 em 6 meses. Queriam multiplicar patrimônio em 1 ano. Queriam o resultado de uma década numa semana. E o mercado cobrava caro por essa arrogância. Aprendi que velocidade é inimiga da riqueza. Cada vez que tentei acelerar, perdi. Cada vez que busquei atalho, me ferrei. Cada vez que acreditei em promessa de retorno rápido, saí no prejuízo. O mercado não tolera pressa. Simplesmente não tolera. Comecei a fazer o oposto. Escolhi a lentidão deliberada. Investimentos chatos que levam anos para amadurecer. Estratégias que precisam de décadas para funcionar. Ativos que ninguém olha porque não sobem 50% em 3 meses. Virei especialista em esperar. Vi gente entrando em day trade achando que ia ganhar dinheiro todo dia. Perderam tudo em semanas. Vi gente usando alavancagem para multiplicar ganhos. Multiplicaram perdas e quebraram. Vi gente seguindo dica quente, comprando no topo, vendendo no fundo. Enquanto isso, eu comprava e esquecia. Não olhava preço, não entrava em desespero, não comemorava alta, não sofria com queda, apenas executava o plano. Poupar, investir, reinvestir e esperar, mês após mês, ano após ano, década após década. A verdade brutal é que riqueza é entediante de construir. Não tem drama, não tem emoção, não tem história para contar. É fazer a mesma coisa simples repetidamente até o tempo transformar isso em fortuna. Ninguém quer ouvir isso porque ninguém tem paciência para isso. Aprendi que cada decisão rápida no mercado é uma decisão errada. Comprar por impulso, vender com medo, mudar a estratégia porque não funcionou em 6 meses. Tudo isso é velocidade. Tudo isso é destruição de patrimônio. O investidor médio perde dinheiro não porque escolhe ações ruins. Perde porque não consegue ficar parado. Não consegue aguentar a monotonia de ter a mesma carteira por 5 anos. Precisa mexer, precisa fazer algo, precisa sentir que está no controle. E cada movimento é um tiro no próprio pé. Meu maior talento como investidor não foi escolher empresas, foi não vender, foi ignorar o barulho, foi resistir à tentação de fazer algo, foi abraçar a lentidão como estratégia, não como defeito. Vi meu patrimônio crescer não porque fiz movimentos brilhantes. Cresceu porque não fiz movimentos burros. Não tentei acelerar. Não busquei atalho. Não acreditei em milagre. Apenas mantive o curso. Devagar, consistente, implacável. O mercado é generoso com quem tem paciência e brutal com quem tem pressa. Entendi isso cedo, apliquei isso sempre. E agora colho o resultado que nenhum atalho jamais entregaria. Porque construí riqueza na velocidade certa, devagar, mas sem parar. A 7ª regra, descobri que perder é mais importante que ganhar. Levei anos para entender que ficar rico não é sobre maximizar ganhos, é sobre minimizar perdas. Essa foi a mudança mental que separou meu patrimônio do resto. Parei de perseguir o home run e
comecei a evitar o strike alto. Vi gente ganhando 100%, 200%, 300% em uma aposta e perdendo tudo na próxima. Vi fortunas sendo construídas e destruídas no mesmo ano. Vi pessoas comemorando ganhos extraordinários e um mês depois chorando perdas catastróficas. Percebi que ganho extraordinário sempre vem com risco extraordinário. E risco extraordinário eventualmente se materializa em perda devastadora. Não é questão de se, é questão de quando. Todo mundo que joga esse jogo perde eventualmente. Mudei minha estratégia completamente. Parei de buscar o ativo que ia triplicar. Comecei a evitar o ativo que ia me quebrar. Parei de procurar a oportunidade de ganhar muito. Comecei a eliminar a possibilidade de perder muito. Aprendi a dizer não. Não para criptomoeda, não para day trade, não para alavancagem, não para empresa sem lucro, não para promessa sem fundamento, não para moda sem substância. Cada não protegia meu patrimônio de uma explosão futura. Vi amigos perdendo 50%, 70%, 90% do patrimônio em apostas que não podiam dar errado. Vi gente quebrando com investimentos que pareciam geniais. Vi fortunas evaporando porque alguém não soube dizer não na hora certa. Minha obsessão virou não perder, não preservar capital, proteger o que eu tinha acumulado como se fosse a única coisa que importava. Porque era. Cada real perdido era um real que não ia mais trabalhar para mim. Cada prejuízo era um buraco que levaria anos para recuperar. Comecei a rejeitar qualquer investimento que eu não entendia completamente. Se não fazia sentido, não entrava. Se tinha dúvida, não arriscava. Se parecia bom demais para ser verdade, provavelmente era. Preferia perder a oportunidade que perder dinheiro. A matemática é brutal. Se você perde 50%, precisa ganhar 100% para recuperar. Se perde 70%, precisa ganhar 233%. Se perde 90%, precisa ganhar 900%. Perder destrói patrimônio de forma desproporcional. Evitar perdas grandes vale mais que perseguir ganhos grandes. Aprendi que investidor rico não é o que mais ganha, é o que menos perde, é o que sobrevive todas as crises, é o que está no jogo tempo suficiente para os juros compostos fazerem mágica. E você só fica no jogo se não quebra. Meu portfólio virou uma fortaleza. Não tinha os ativos mais excitantes, tinha os ativos mais seguros, não tinha o maior potencial de alta, tinha o menor risco de quebra, não era sexy, mas era indestrutível. Vi crises, recessões, pânicos, crashes. Vi meu portfólio cair, mas nunca quebrar. Vi amigos perdendo tudo enquanto eu perdia pouco e recuperava rápido. Porque eu tinha construído para não quebrar, não para explodir. O jogo da riqueza não é ganhar grande, é não perder grande. É sobreviver tempo suficiente para o mercado fazer seu trabalho. É evitar os erros fatais que destroem patrimônio. É ter a humildade de proteger antes de arriscar. Construí fortuna não porque fui corajoso, construí porque fui cauteloso, não porque busquei risco, porque evitei risco desnecessário, não porque acertei grandes apostas, porque evitei grandes erros. E isso, no final, vale infinitamente mais.